A gente agora vai falar de outras, existem outras curvas, né, pessoal? A gente falou da curva de juros, né? Que é uma das curvas, né? Que a gente olha. Mas existe a curva de VIX. Pouquíssimas pessoas, eu não vi ninguém falando da curva de VIX, a não ser eu, né? Usam curva de VIX, né? E a curva de VIX ela é extremamente importante, né? Porque como qualquer outra coisa no planeta, a gente nunca olha um ponto. A gente tem que olhar a união de pontos. Quando a gente olha a curva de VIX, por exemplo, o que é o VIX, pessoal? Bom, o VIX de forma geral, tá? Eu já fiz planilha de VIX pra caramba. Já fiz o VIX sintético pro Brasil, já fiz uma porrada de coisa. Deixa eu só pegar essa equação aqui que fica mais fácil pra gente, tá? Mas a gente pode definir o VIX como a seguinte equação, tá? Parece feia a priori? Parece, né? Mas nada mais é que a raiz quadrada, depois você vai tirar a raiz quadrada disso, mas o VIX ele é a raiz, né? Quadrada de 2 sobre o maturity, né? Ou seja, o tempo para expiração. Você vai somar o primeiro strike, né? Ou seja, o delta, né? Do primeiro strike abaixo do nível que está o índice. Então, vamos supor, o índice está em 100 mil. Você vai somar lá do 99, por exemplo. As que estão, os strike que estão out of the money, né? Ou seja, fora do dinheiro, com K maior que K0, beleza? Vai dividir isso por K2 ao quadrado, beleza? Vai ter a normalização aqui de Euler, vezes o que é o midpoint, né? Ou seja, ponto do meio, a gente usa o book, isso deu um trabalho pra caramba fazendo a planilha na época, menos 1 sobre T, que é o tempo, né? E aí, sobre o índice, né, que você está usando, dividido pelo first strike, né? Ou seja, o primeiro strike antes do índice corrente, do valor corrente, você vai dividir literalmente pelo strike, menos 1 elevado ao quadrado, tira a raiz disso, você tem um VIX. Você fala, tá, o que significa? Por que você narrou isso aqui, né? Isso não ajuda em nada de ser narrado. Eu concordo com você. Só que eu quero que vocês entendam o quê? O que está sendo levado em consideração aqui? Então, a primeira variável a ser em consideração é o valor do índice. Então, se o índice sobe, ele faz preço aqui, né? Evidentemente, se ele sobe, ele vai... Tá vendo que aqui é negativo, né? Então, se ele sobe, ele vai sendo descontado, né? Por isso que quando o SP500 sobe, por exemplo, né? O VIX tende a cair, porque quando o VIX sobe, o SP500 tende a cair. Entenderam? Como é bom entender a matemática das coisas. Só que uma variável importante é o delta, né? A gente está observando o delta das opções aqui também, né? Então, a gente usa o quê? As informações das call, né? Das call do SP500, no caso do VIX, né? Você pode fazer um VIX genérico. E aí a gente tem aqui uma nomenclatura também do VIX que é mais tranquilo de ser visto que esse aqui, né? Então você vai pegar a nomenclatura que é a mesma coisa aqui, deixa eu trocar em miúdos, tá? A única diferença, que é uma manipulação diferente, você pega os prazos, né, do VIX e você vai pegar literalmente as opções. Então o que é o VIX? Pegar as opções, né? Eu estou dando um tratamento matemático diferente para as opções, para os delta das opções. Isso é o VIX, né? E aí, pessoal, se eu sei que eu estou lidando com opções, né? Estou lidando com opções. E eu sei que as opções são seguros, né? Como assim seguros? É o que me protege de variações, seja para cima ou para baixo. Por isso que foi criado a opção. A opção foi criada para proteger-nos, né? Eu tenho uma ação X, né? Comprei lá 10 mil ações. E aí eu, sei lá, tô com medo de dar algum pepino, eu vou lá e vou comprar uma opção, né? Que vai me dar o direito de vender. Então, nesse caso, eu vou comprar uma put aqui, que vai me dar o direito de vender caso essa ação caia, né? Quantas eu vou comprar? Eu vou comprar o meu volume vezes o delta dessa opção, certo? É isso. Então, eu estou fazendo isso, eu estou me protegendo. Agora, a partir do momento em que eu dou um tratamento matemático para entender isso, eu estou criando um subíndice. Ah, é isso. Eu estou criando um subíndex que vai me conseguir traduzir numericamente o fear, o medo. Ou seja, o quão que as pessoas estão indo comprar seguro, quão as pessoas não estão mais querendo comprar seguro. Por exemplo, se você tem um carro no interior de Minas Gerais, você vai por seguro. Mas você sabe que você vai viajar para o Rio de Janeiro, o que você vai fazer? Vai por seguro. Então você teve uma demanda pelo seguro, né? É algo muito parecido. Então, quando eu dou um tratamento matemático, para isso eu entendo esse subíndice. Então eu vou pegar subíndice e cada subíndice, então SI é um subíndice, de vencimento para um dia. Eu tenho um subíndice do VIX também para vencimento para 9 dias. Um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e um ano. Pessoal, vamos prestar atenção aqui agora.
Isso é importante, essa interpretação da curva, tá? Quando eu observo a curva de VIX, então, o que eu quero observar? Olha, se a curva de VIX está com shape normal, significa o quê? Bom, tá tudo certo, né? Porque, cara, a probabilidade de eu tomar um risco hoje é menor do que daqui a um ano, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano em relação a hoje. Então, é preferível que o prêmio daqui a um ano ele seja maior que o prêmio hoje. Certo? Certo, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. Então, quem me vende o seguro quer cobrar mais, né? Porque ele fala, ó, daqui a um ano pode acontecer tudo, né? Pode acontecer uma crise nos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu tenho que te vender o seguro mais caro. Porém, a partir do momento em que eu vejo a curva de VIX, o inverso, em que um dia o prêmio ele está maior do que daqui a um ano, por exemplo, ou não precisa ser necessariamente um dia, tá? Um mês, 2 meses, 3 meses, você entendeu onde eu quero chegar. Ele está maior que um ano, cara, isso é preocupante pra caramba, porque teoricamente tem muito mais risco hoje que eu consigo prever, então eu tenho certeza que tem risco, do que daqui a um ano. Tem muito mais risco daqui a um mês do que daqui a um ano, né? Isso é preocupante. E aí, então, quando a gente está numa curva normal, as coisas estão ok, né? Compra índice e tudo mais. Quando a gente está numa curva ruim de VIX, a gente faz o quê? A gente vende índice, né? Só que a gente vai vender o quê? Atividade, né? Porque se eu estou comprando seguro, eu estou comprando seguro porque eu acredito que não vai ter atividade. Então eu vendo atividade. A gente já viu. Quem que a gente vende atividade? A gente vai vender emergentes, a gente vai vender ações, a gente vai comprar matriz sensível a risco, né? CHF, etc, etc, etc. Certo? Mas existem os nomes. Existem os nomes. Esse nome aqui mesmo, a gente não vai chamar de normal. Mas qual que é a nomenclatura do mercado para esse nome de curva, né? Que a gente chama de curvas de spot, né? É contango e backwardation. Então a gente vai chamar esse carinha aqui de backwardation, né? O que é o backwardation? Backwardation. Pessoal, repito, o nome é só para se familiarizar, tá? Porque você vai ver às vezes, na Bloomberg Sará, hoje a curva de VIX foi para backwardation. Você fala, opa, eu estudei isso com a CIS, já sei o que significa, a curva tá boa, né? E aqui a gente tem uma curva em contango, né? Contango, né? Ou seja, a curva está teoricamente invertida, né? O prêmio no curto está muito maior que no longo. Então, são essas duas nomenclaturas que a gente usa para a curva de VIX, né? E ajudam muito a gente, né? A fazer vários trades. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa, pessoal. Só um minuto. Então, olha o que eu achei aqui há muito tempo atrás, né? Que foi lá no Mosaico Premium, lá no Telegram, que agora virou Mosaico Flix no Discord, né, que vocês têm acesso, vocês da mentoria também têm acesso, vocês vão ver aqui justamente o que eu estou falando, né? Então aqui, pelo Terminal Icon, eu tinha mandado para vocês, olha, a curva está em contango, né? Estrutural falando, ou seja, se a gente for olhar o preço, né? O preço, ó, 15.15, 16.64, né? Então ela está uma curva em backwardation, desculpa, né? Só que a variação ela está em contango. O curto está variando muito mais, né, do que o longo. Então a gente acaba vendo uma curva em contango. E aí o que significa, pessoal? Cara, olha o que aconteceu no dia aqui, né? Deixa eu ver se eu vou dar um zoom bom. Então o que aconteceu no dia com os subsetores? XLK caindo, XLC caindo, XLI caindo. Quando a gente olha o ratio, né, de XLY com XLP caindo, então o que o mercado está fazendo? Rotação de atividade. Olha o setor de energia derretendo, com XLK caindo, né? Atividade caindo, justamente por conta do shape da curva de contango, né? Ou seja, a curva de VIX sendo um ótimo lead aqui para a gente, tá? Tudo bem? A gente tem mais exemplo aqui, vamos ver se a gente pega aqui, mais um estruturalmente falando, né? Que é a curva em fazendo a movimentação, né? Eu até coloquei aqui, contango a curva. Olha só o spread da curva, né? Então, o atual menos o de ontem, né? Ou seja, a diferença da curva. Então, ajuda muito a gente a tomar decisão, principalmente para operar índice, né? Principalmente para operar índice. E aí a gente consegue ver isso nitidamente aqui, ó. Mercado subsetores fazendo as rotações, tá?